Cinema, teatro, festas populares, internet. O Câmara em Pauta de hoje discute os hábitos culturais em Guarulhos. Os dados são da pesquisa Hábitos Culturais dos Paulistas, organizada pela J. Leiva Cultura e Esporte em conjunto com Datafolha entre 11 de abril e 30 de maio de 2014. Foram entrevistadas 7.939 pessoas em 21 cidades paulistas. Em Guarulhos foram 400 entrevistados. Metade dessas pessoas declarou que busca a capital para se divertir. Por quê? Essas e outras questões você acompanha agora. E no programa de hoje nós recebemos como nossos convidados Isaura Botelho, que é pesquisadora e especialista em políticas culturais, além também de ser doutora em ação cultural pela Universidade de São Paulo. Isaura, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer. Recebemos também Danilo Duarte Ramalho, ele que é diretor executivo do GRU Convention and Visitors Bureau, que é uma entidade sem fins lucrativos que faz a promoção do destino Guarulhos. Danilo, obrigada também por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Eliana. Obrigado a toda a equipe da TV Câmara. É um prazer estar aqui. Nós convidamos também o secretário de Cultura aqui de Guarulhos, Edmilson Souza. Ele retornou o nosso convite dizendo que não poderia estar aqui no dia da gravação porque tinha um compromisso. Bom, agradecemos ele da mesma forma. Mas vamos começar aí a nossa discussão sobre os hábitos culturais de Guarulhos. Isaura, Guarulhos é a segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo, são 1.300.000 habitantes, mas ela tem os menores índices percentuais de pessoas que foram a atividades culturais no último ano, 2013. Isso em relação à média de todo o estado. Então vamos ver aqui uns índices que chamaram a atenção. Esses três índices, eles estão 6 ou 7 pontos percentuais abaixo da média do estado. São eles shows, teatro e museu. Então, a ida a shows, teatro e museu estão bastante abaixo da média. E a gente gostaria de saber o que explica esse desempenho. No caso aí de shows, 39%, teatro 20% e museu 20%. Essas três atividades aqui em Guarulhos realmente não são muito frequentadas. O que pode explicar esses números? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, existe um problema quando você privilegia equipamentos, como é o caso de museus, ou cinema, ou teatro, esta frequência como sendo a atividade cultural. Na verdade, as pessoas têm uma vida cultural muito mais ampla, que não necessariamente passa por idas a museus, ida a teatro, etc. Pode ser pessoas que adoram práticas amadoras. Então, tudo depende muito de como você obteve essa informação. Nesse sentido, toda pesquisa é muito importante que a gente veja o questionário, né? E aquilo que a gente está privilegiando. Na verdade, você pensar em atividades culturais, isso é um repertório enorme de atividades que não necessariamente vão passar por uma ida a museu, né? Por outro lado, eu acho que Guarulhos sofre o fato de ser uma cidade dormitório e muito próximo da cidade de São Paulo, né? Isso faz com que essas práticas se desloquem. Muitas vezes o tempo que você consome no deslocamento entre um lugar e outro é muito grande e nós não podemos deixar de lembrar que hoje em dia, e muito devido ao barateamento dos equipamentos eletrônicos, o principal foco de prática cultural tem sido a prática cultural em domicílio. Eu queria falar um pouquinho. Claro, Danilo, pode complementar, por favor. Eu acho o seguinte, quando a pesquisa ela mostra esse panorama de Guarulhos, na verdade, não me surpreende. Por quê? Primeiro, por causa da escolaridade da cidade. Eu acho que a pesquisa ela tem um ganho muito legal, que ela mostra que quanto menor a escolaridade, menor a frequência em atividades culturais. E a outra questão, que é mais relevante, é a falta de atividades culturais na cidade. Guarulhos profundamente tem pouquíssimos espaços, produções relevantes para atender a população de 1 milhão de habitantes.
Ou seja, faltam equipamentos, por exemplo, cinemas, teatros. No caso de Guarulhos, Guarulhos tem 5 teatros, e só retomando o índice, né, a pesquisa mostra que somente 20% dos entrevistados foram ao teatro no último ano. E a gente estava dando uma olhada no Guia Cultural da cidade, então, para esse mês, tem 12 peças gratuitas em cartaz, a maioria delas são peças infantis, talvez ali pelo Dia da Criança, e elas estão distribuídas principalmente entre os teatros Adamastor e Nelson Rodrigues. Adamastor fica aqui próximo do centro, Nelson Rodrigues na Vila Galvão. Você acha que faltam equipamentos de teatro, por exemplo, para as pessoas, ou estímulos? Falta muito, né? Eu acho que o Adamastor, é lógico, é um grande espaço, né? Mas a programação, para você ver, como é que eu vejo a programação do Teatro Adamastor? Você não tem um site, você não tem um lugar que você vê o que acontece. Quando acontece é na agenda cultural e ela está dispersa com um monte de outras atividades. Não vamos criticar a cidade, que ela não... só pela questão de espaços, equipamentos. Eu acho que é muito mais. Tá? Eu acho que aqui falta produção cultural. O que a gente tem de incentivo é muito pouco. Mas, né, professor, é um problema do Brasil, né? Se eu ficar falando aqui de Guarulhos, o Brasil já é desguarnecido em cultura. Aqui na nossa cidade, ele é o elevado à 10ª potência, eu vou dizer. Você falou de teatro, a gente tem outros aí que existem, mas não funcionam, né? Na verdade, eu vou discordar de você, porque não acho que o Brasil seja desprovido. Ao contrário, é um país que tem uma riqueza cultural enorme. Tudo depende do que você chama de cultura. É o que eu comecei a minha fala dizendo isso. Cultura não é apenas ir a shows, ir ao teatro, não é? Ir ao cinema. Você ver filmes em casa é uma atividade cultural importante. E não é o DVD que tira público de cinema. Ao contrário, o DVD devolve público ao cinema, né? O que tirou do cinema um público foi a televisão. Mesmo a televisão é também uma atividade cultural. Você pode ter programas e programas, né? Na verdade, você tem uma gama enorme de manifestações populares e o praticar é algo muito importante, né? Você fazer música, você estudar música, você ler, tudo isso é extremamente importante. Então, nesse sentido, Danilo, eu reitero, é um país riquíssimo culturalmente, porém, o que depende é exatamente o recorte que você faz do que é a cultura. A cultura não é apenas a cultura erudita. A cultura erudita é um registro cultural dentre outros, né? E isso é muito importante ter claro. Uma coisa que me chamou a atenção, professora, também, é que, no caso de Guarulhos, quais são as atividades mais praticadas? 57% cinema e 44% festas populares. Eu acho um dado bastante importante. Guarulhos tem festas populares, tem uma festa popular em Bom Sucesso, que é bem famosa, né? Até eu acho que o Danilo pode comentar isso para a gente, mas eu acho que é um pouco o que a senhora falou, né? A população também privilegia festa junina, carnaval, que são coisas que acontecem aqui, né, Danilo? Perfeito. Eu quero fazer uma defesa da pesquisa. Não, eu não estou contra a pesquisa. Não, nem tanto. Eu estou chamando a atenção para aspectos que têm que ser considerados a cada vez que você se confronta com uma pesquisa dessa. Perfeito. É que eu vi que a pesquisa ela pegou, por exemplo, quantas pessoas leem, quanto elas ouvem música. Ela também, como ela é baseada num inventário internacional, né, foi a mesma metodologia que eles usaram aqui. Foi usada na França, na Inglaterra, é o mesmo parâmetro. Né? Então, eu acho ela bem ampla. Mas vamos falar das festas, né, da cidade. Você falou festa de Bom Sucesso, que é famosa, a festa antiga. Nós temos, professor, uma festa de 275 anos, se eu estiver errado na conta, você me lembra. E é uma festa incrivelmente pouco conhecida pelos guarulhenses. Uma festa tradicional que vem gente, tropeiros de todas as regiões, e só um núcleo muito pequeno ali do bairro, né, da Cabo Sul, Bom Sucesso, que acaba participando. Uma festa que traz 40, 50 mil visitantes. Eu vi que a pesquisa citou até de uma festa feira nordestina. Eu frequento a feira nordestina. Essa festa já não existe há
10 anos, mas ainda aparece na pesquisa. Então você vê como é interessante, né? Como é carente. Eu acho que a pesquisa ela mostra bem isso. Acho que ficou no imaginário do guarulhense. Ficou no essa festa. imaginário quem foi. Provavelmente. Agora, uma outra coisa que é muito importante você ter em mente quando analisa uma pesquisa é que você está analisando declarações. Isso não necessariamente significa que a pessoa fez ou não teve ou não aquela prática. São declarações, tanto que num texto é muito importante você dizer 40% declararam ir ao cinema. Né? Bom, e entre esses motivos, né, das pessoas, por exemplo, não frequentarem teatro ou cinema, o que as pessoas mais declararam aí, então, foi o desinteresse, que aparece em 45% das respostas. E o fato de não ter costume, de ser caro e também de não ter perto de casa, aí apareceram na casa de uns 20% na resposta dos entrevistados. Professor, o que isso indica? Realmente, isso, claro, foi mais patente em Guarulhos, esse percentual foi mais elevado em Guarulhos, inclusive, que em outras cidades, mas o que isso pode indicar? Falta de interesse de ir? Será que não se formou um hábito ou não conhece bem o que é teatro? Na verdade, Danilo levantou uma coisa que a pesquisa apontou, mas todas elas apontam, isso já faz parte há bastante tempo da literatura a esse respeito, é que as variáveis principais são escolaridade, ou seja, o nível do diploma, né? Localização familiar, faixa etária, renda. Renda é menos importante do que a escolaridade, né? E uma outra que não é uma variável sociodemográfica, mas que é a principal delas, que é a bagagem familiar herdada de um ambiente familiar afeito a práticas culturais. Né? Na verdade, a questão da existência ou não de equipamento próximo, claro que é um aspecto importante, mas a gente sabe que quando a pessoa é apaixonada por uma determinada prática, ela se locomove. Né? Eu cito sempre o exemplo da Galeria do Rock, em São Paulo. Né? Aqueles meninos, eles vêm dos extremos da região metropolitana para todo sábado para ter as suas práticas ali no centro da cidade. Olha, eu quero falar, eu concordo com a professora, porque é isso mesmo, a pesquisa, até fiquei angustiado. Como assim as pessoas não têm interesse? Né? Mas a própria pesquisa ela responde. O interesse por cultura, ele é socialmente construído. Uhum. Então, leva tempo para você ter uma pessoa, né, que vá frequentar museus, teatros, cinemas, atividades culturais. Né? Então, por isso que a alta escolaridade tem maior frequência do que a baixa escolaridade. Mas sem ter, desde o começo, desde a infância, a criança indo numa excursão, participando, conhecendo o museu, ela nunca vai ser um adulto frequentador de espaço. Então, eu acho que é esse caminho mesmo. Então, a gente pode falar que a formação desse público consumidor de cultura tem que vir mesmo desde a infância, ou com a família, ou então na escola, né? Aí a ação governamental, ela então aparece com esse acompanhamento cultural desde a escola, desde as primeiras séries. A famosa educação, né? Agora, chega lá. Eu coordenei uma pesquisa sobre as práticas culturais da região metropolitana de São Paulo, e algumas coisas aparecem que também ilustram o que a literatura já fala sobre isso. Em que encontramos pessoas com altíssima escolaridade e um baixíssimo nível de práticas culturais. Você vai observar, são pais, provavelmente analfabetos, uma primeira geração de escolaridade. O que isso significa? Significa que você leva de 2 a 3 gerações para formar esse praticante intenso, né, de práticas culturais. Porque você precisa uma primeira geração já mais afeita, a segunda e a terceira você consegue.
E a gente vai continuar falando sobre os hábitos culturais em Guarulhos no próximo bloco. Você que está acompanhando o programa, não saia daí. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. De volta com Câmara em Pauta, e no programa de hoje nós falamos sobre os hábitos culturais em Guarulhos. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui Isaura Botelho, que é pesquisadora e especialista em políticas culturais e também doutora em ação cultural pela Universidade de São Paulo. E recebemos também Danilo Duarte Ramalho, que é diretor executivo do GRU Convention e é também membro da Associação de Amigos do Patrimônio e do Arquivo Histórico de Guarulhos. Bom, a gente estava falando, enfim, sobre os hábitos culturais, é óbvio, dos guarulhenses, e eu gostaria de falar sobre um hábito que chamou bastante atenção na pesquisa, em que Guarulhos fica acima da média do estado, que são, claro, é o percentual de pessoas que declararam que vão ao circo, são 18%. No estado, o percentual é de 16%. Professora, eu gostaria que a senhora explicasse aí o que pode indicar essa preferência pelo circo aqui dos guarulhenses. Nenhum desses dados ele pode ser analisado se você não examinar faixa etária, composição familiar, etc. Isso foi um resultado que eu tinha visto da pesquisa que me chamou a atenção, porque vai de encontro a qualquer outra pesquisa. Porque circo é uma atividade de pais levando filhos e é uma atividade da sua vida infantil, né? Então, esse realmente foi um dado que me chamou a atenção, porque vai de encontro a todas as demais pesquisas que eu conheço, inclusive internacionais. Lembrando, né, que quem passar aqui pela Dutra vai ver um circo na frente do Shopping Internacional, que é o Circo Fantástico. Se você examinar a faixa etária, talvez você tenha a explicação ali claramente. Eu quero dar um dado local. Até que a gente favor, conversou Danilo. com a Jolema. A gente tem, uma das coisas que a gente tem em Guarulhos é um circo escola, que funciona lá perto do Haroldo Veloso, muito antigo, tem quase 15 anos, 20 anos de projeto e de ação cultural. Então, não é de apresentação, talvez é de formação. Não, sim. Então, acho que as próprias pessoas que vão ao local já se contam como já atividade. se consideram, pode então, ser. eu acredito nisso, porque as outras cidades, em comparação, eu não conheço um projeto como esse. Assim. E tem uma coisa muito importante, é que eu não sei em que medida foram analisadas as práticas amadoras. Quer dizer, isso aí, por exemplo, você falou da coisa da formação, isso, na verdade, é isso que forma público.
É você, quer dizer, esses projetos 6,5 de formação de público, isso aí só pega aquele indivíduo que já é apaixonado por aquela atividade. Agora, você estudar, você praticar, né? Você fazer aquela atividade, isso de fato forma um público. Professora, a senhora acabou de falar de projeto 6,5, que define para a gente isso? Na verdade, houve um momento em que havia uma proliferação de projetos desse tipo, pegando aquele horário de 6:30 da tarde, para você esperar o rush do trânsito passar. Então, você iria a um show. O projeto Pixinguinha, da Funarte, foi um grande projeto nesse sentido. E, como ele, várias outras secretarias de cultura fizeram esse tipo de projeto e cuja a grande desculpa, o objetivo seria a formação de público. Mas isso, na verdade, já está mais do que comprovado que esse tipo de projeto ele só conquista aquele que já é conquistado. Ele não incorpora novos praticantes. É mais ou menos a história do interesse, quer dizer, você não pode estar interessado em algo que você não conhece e que não faz diferença na sua vida, né? E no caso então foi nesse sentido que eu falei. E no caso do Circo Escola e de projetos como esse, né, que trazem cursos, muitas vezes cursos, as pessoas se tornam profissionais, a família também, os pais que não costumavam ou fazer algumas dessas atividades culturais, acabam também se integrando a esse mundo, né, professora? Você tem, na verdade, o que é chamado novo circo também, né? Que são práticas utilizando, por vezes, a própria lona, mas que, enfim, já estão num caminho entre dança, teatro e circo. Sem a gente esquecer também que o teatro era uma prática circense importantíssima, né? Grandes atores que nós tivemos foram atores que começaram no circo. Então, uma está bem ligada à outra. Danilo, eu queria também chamar a atenção para outro dado, que é a indicação de amigos aqui em Guarulhos para a pessoa escolher a programação cultural, ela foi bastante destacadas. 45% das respostas disseram que escolhem a programação por causa da indicação de amigos. E agora, os seguintes, né, as respostas, as opções seguintes foram propaganda de TV, internet, e as duas, cada uma com 27%. Tá? Como que você entende essa característica da propaganda boca a boca em Guarulhos? Isso aconteceu já em Campinas e Osasco. Campinas é uma cidade que tem aí uma população bastante semelhante a Guarulhos. Osasco tem metade da população da cidade. Nessas duas cidades, o que se destacou foram as redes sociais, com 42%. Como que você analisa isso? Uma característica local? Lógico que, né, a questão de indicação de amigos, ela sempre vai beirar os primeiros locais. Em Guarulhos, vai ser um dado mais acirrado, novamente, pelos problemas de comunicação da cidade. E se você pensar, a comunicação é uma pauta da cultura. A cultura tem que saber se comunicar com a cidade, tem que ter projetos para isso. Então, não sei se a professora conhece, mas aqui a gente tem uma carência enorme de comunicação, de veículos que cheguem à cidade inteira, né, de Guarulhos. A gente não tem um jornal de grande circulação, uma TV de alcance total, a gente tem a internet, as redes sociais, que eu vou dizer, do ponto de vista público, que está começando agora, né? Mas é um fato, para você ficar sabendo das coisas na cidade, alguém tem que falar, olha, eu fui, eu passei, por aí. Então, agora, uma questão de comunicação mesmo, né? Faltam equipamentos de divulgação e, às vezes, até divulgação pelo próprio site da prefeitura. Eu sou produtor cultural aqui na cidade, eu sei da imensa dificuldade que é. Os custos de você fazer uma atividade em Guarulhos sempre aumentam. Porque você tem que colocar faixa, você tem que colocar material impresso, você tem que fazer publicação em rádio, você tem que usar todos os meios para atingir o público. Isso encarece a atividade, né? Então, a prefeitura ela coloca a sua agenda cultural e é insuficiente para atingir, para as pessoas ficarem sabendo. Mas não é uma questão estanque a cultura. Você vê que a comunicação,
É aquela coisa da construção social, da educação. É um assunto bem complexo mesmo. E como que você acha que isso pode melhorar? Olha, dá para melhorar muita coisa, né, na cidade. Primeiro, eu acho que falta um diálogo, aí já é uma questão mais local, viu, professora? Com a classe artística da cidade. Eu acho que ela não está participando, eu acho que está havendo uma falta de diálogo. Isso porque, às vezes, a gente comete algumas atitudes na cidade e isso afugenta. A gente falou de shows, a gente tem muito show em Guarulhos, show de celebridade. Paula Fernandes, aquele show todo de pagode, aquelas coisas enormes, aquelas festas populares, que são interessantes, são bem-vindas, mas essa é a prioridade. A prioridade aqui não é a formação cultural, não é aquela questão de você buscar a identidade da cidade, é buscar as pessoas se identificarem. Aqui o uso, infelizmente, eu vou ter que falar, é político, né, dessa questão. Então, o que precisa melhorar é ter uma política. Qual que é a política cultural do município de Guarulhos? Eu não sei dizer. Não tem um registro. O que fica das conferências de turismo? Muito pouco. As conferências de cultura, perdão. Muito pouco. Então, a classe vai se dizimando, saindo e vai produzindo por aí, vai para São Paulo produzir. Então, falta um pouquinho de agregar. Você não acha que essa proximidade de São Paulo é uma coisa prejudicial nesse sentido? Porque eu já vi pessoal de Campinas falando isso. Quer dizer, a proximidade de São Paulo é uma coisa que leva a que as pessoas venham a São Paulo para ir ao cinema, teatro, etc., ao invés de privilegiar Campinas. Eu vou dizer uma coisa, eu trabalho com turismo e, para mim, no nosso ponto de vista, é uma enorme vantagem. Eu acho oportunidade. Por quê? Porque São Paulo é uma das maiores cidades em termos culturais no mundo, assim, né? Ela tem uma atividade de artes, ela é incrível. O MIS, o Museu de Imagem do Som, que está fazendo exposições internacionais, ele faz exposição itinerante. Ele vai para outras cidades. Cadê o diálogo de Guarulhos com esses equipamentos? Eu acho que tudo que se produz em São Paulo poderia ter aqui. Tem a mostra de teatro em São Paulo, poderia vir uma versão para cá. Tem o cinema, aquela mostra de cinema de São Paulo que é fantástica, poderia vir para cá. Então, também por questão política, acho que a gente precisa enxergar São Paulo como uma oportunidade para a cidade. A gente não é dormitório. A gente nem é dormitório, né? Já tem pesquisa que mais gente dorme em São Paulo para trabalhar em Guarulhos. Né? Então, eu apoio isso. E na sua opinião, Danilo, quais são as demandas aqui de Guarulhos que não são atendidas? As demandas culturais. Primeiro, aí eu volto lá no começo, viu, professora, do investimento. Eu acho que é muito pouco o que tem em termos de recursos para a cultura, em termos de orçamento. Né? Muito pouco para o tamanho da cidade de Guarulhos. A gente brinca, Guarulhos é uma cidade de peso de um país, é maior que o Paraguai, Panamá, maior que vários estados. Então, se eu não tenho um orçamento aqui, cadê os orçamentos do governo federal, do governo estadual? A pesquisa mostra, por exemplo, cidades como São José, o mesmo governo PT, e lá tem várias atividades culturais do governo do estado, que é de outro partido, e aqui não tem. Então, eu sinto que... E eu brigo, tá? Porque eu acho que a gente tem que defender. Tem poucas condições para promover. Então, primeiro, orçamento, né? Coisa para ser discutida aqui na Câmara. Segundo, é melhorar a questão de equipes. Ter mais produtores culturais trabalhando numa secretaria. Você tem muito cargo comissionado, você não tem aquela hierarquização, você não tem aquelas carreiras na secretaria. Então, você tem um monte de gente que está ocupando o cargo e não está produzindo. E isso é uma realidade no Brasil, mas aqui em Guarulhos é latente. Professora, a senhora já citou que há mais ou menos uns 10 anos a senhora fez uma pesquisa justamente sobre os hábitos, o uso do tempo livre e as práticas culturais na região metropolitana. De 10 anos para cá, professora, o que a senhora sente que mudou nesses hábitos culturais? A senhora falou, né, do uso da internet, as pessoas costumam agora assistir mais filmes em casa, até utilizando a internet. O que mudou de lá para cá? Eu acho que, na verdade, de lá para cá, a grande diferença é o uso de internet, né? Que naquele momento estava começando. Mas o que se procurou ver, e daí a questão do uso do tempo livre, é que se você perguntar para
Você não deve jamais perguntar para alguém o que você faz como atividade cultural, porque você está passando pela noção que a pessoa tem de cultura. E, geralmente, ela vai pensar em cultura erudita, ela tende a sobrevalorizar aquilo que ela acha mais digno, né? Então, li 10 livros este ano, né? E diminuir aquilo que socialmente é pouco legítimo, como horas de televisão, coisas do gênero. Mas eu acho que a grande diferença está aí no plano mesmo do uso da internet. Eu acho que nós temos que levar em consideração que também a questão da leitura hoje passa por outros suportes, não apenas exclusivamente a questão de livros, né? Acho que também se levou a uma maior prática de escrita, mesmo que isso signifique algumas línguas meio estranhas surgidas, né, nos blogs e na internet. Eu acho que a cena hoje é mais complexa. Eu acho que a gente tem que sair desses equipamentos amarradinhos e todo o trabalho de pesquisa nesse sentido tentar dar conta dessa diversidade que nós temos hoje de práticas, inclusive, né? Você tem alguns pesquisadores, no caso, inclusive a pessoa responsável pela pesquisa das práticas culturais dos franceses, o Olivier Donat. Esse texto dele está, inclusive, num número da revista do Observatório do Itaú Cultural, que é todo sobre públicos, e é um número que eu organizei. Ele fala que hoje, quer dizer, do ponto de vista dele, os poderes públicos têm que pensar numa política para o consumo em domicílio, já que o consumo em domicílio é o que hoje prevalece, né? Inclusive, você... E eu sempre achei isso, eu falei, gente, mas que coisa mais complicada, mal dá conta do que está fora, agora vai dar conta do que está dentro, né? Então, mas acontece, nós tivemos uma aluna no curso do SESC, de gestores culturais, que eu ajudo na coordenação, e ela é uma pessoa que tem um blog só de cultura. E o trabalho dela de final de curso foi o que me deu a pista. Ela faz uma análise, isso que o Danilo estava falando, que você não consegue saber da programação, etc. Ela analisa os sites de instituições de arte e cultura brasileiros, que são completamente indigentes, que, na verdade, no máximo dão uma programação de tal a tal hora e pronto, acabou. E aí ela mostra, e ela pega outras pesquisas internacionais, ela mostra que, na verdade, para você trabalhar nesse universo, você não pode trabalhá-lo apenas como uma extensão de outras mídias. Você tem que trabalhar aquela mídia específica com uma linguagem específica e que você consegue conquistar um público que se torna também um público presencial. E ela faz isso com jovens. Ela tem um site premiado que se chama Fala Cultura, né? E o que é muito interessante, que da mesma forma que eu disse que o DVD não tira o público do cinema, ele traz de volta um público para o cinema, ela mostra que acontece a mesma coisa. Se você faz uma visita virtual de um museu, suponhamos, né? Ela cita o Reina Sofia de Madrid como um site excelente, você quer ver a obra pessoalmente. Então, você sai de um consumo privado para um consumo público. Enfim, tem muita coisa aí para a gente descobrir e trabalhar. Então, é uma forma, na verdade, da internet não manter o público em casa, Exatamente. mas levar o público a conhecer, incentivar a ir ao teatro, ao cinema. Isso.
Então, eu acho que assim, a gente conversou aqui, foi super interessante. Eu acho que essas informações que a senhora trouxe de olhar para a cultura com os olhos mais expansivos, não só a cultura erudita, mas a cultura, como diria o Raymond Williams, que é um grande pesquisador cultural, ele escreveu um livro chamado Culture is Ordinary, a cultura é comum, ou seja, das pessoas comuns. É o que se traz de experiência do pai, da mãe. Muito obrigada, professora, por essas elucidações. Imagina. E o Danilo também trouxe esse olhar de Guarulhos, né? O que Guarulhos precisa. Danilo, eu também agradeço a sua participação no Câmara em Pauta. Vocês gostariam de deixar suas considerações? Eu acho que, como vocês estão trazendo essa pesquisa em destaque, é bom que divulgue, que também tem bons exemplos, né? Tem umas cidades menores que fazem coisas extraordinárias, né, com pouquíssimo orçamento. Então, a inteligência que uma pesquisa traz é para isso. Gostaria que os gestores aqui lessem a pesquisa. Esse é o recado que eu queria dar, mas agradecer o convite. Professora. Bem, na verdade, o Danilo mencionou a questão das conferências aqui. Eu acho que a grande mudança que nós tivemos nos últimos anos foi a partir da gestão de Gilberto Gil, no Ministério da Cultura, e esta tentativa de implantar um Sistema Nacional de Cultura. Eu acho que a grande novidade foram as conferências municipais. E isso despertou a população, que ela tem que ter a consciência de que ela é a única garantia de uma continuidade de boas políticas, quando elas existem, e a única garantia de exigência de boas políticas para o município. E uma casa como essa, aonde nós estamos, tem interlocutores importantíssimos que a área cultural tem deixado de lado. Então, essas foram as mensagens dos nossos convidados, Isaura Botelho e Danilo Duarte Ramalho. Eu agradeço a sua audiência e, claro, me despeço, lembrando você que você pode mandar os seus comentários, as suas críticas, elogios, observações para o nosso e-mail, camaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br. E, claro, você não se esqueça que toda sexta-feira, depois do Jornal da Câmara, tem Câmara em Pauta inédito. E com isso eu me despeço. Até o próximo programa.